Bom, a gente vai então para esse terceiro episódio dessa série aqui no nosso podcast Psicanálise em 5 minutos, dessa vez sobre a transferência. Um pouquinho mais do que 5 minutos. Psicanálise em 5 minutos. Bom, a transferência ela é um conceito fundamental para a psicanálise, né? Porque ela está presente em todas as relações do sujeito com o outro. Nós transferimos para o outro muitas das nossas demandas, dos nossos anseios, das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós esperamos do outro muito. E você já deve ter estabelecido essas relações de transferência sem ter percebido em outras relações que não são a relação analítica, a relação que acontece no setting analítico. Vou dar um exemplo. Aquele professor com o qual você teve, uma troca super boa, você se deu bem com ele desde o começo. Foi estabelecida uma relação ali que, fluiu super bem, havia uma admiração, um fluxo, o que ele falava, você recebia bem, você sentia-se também ouvido, havia ali uma troca acontecendo, para além do conhecimento daquele que sabe, daquele que recebe. Não era só isso, era uma referência, essa troca, né? Aquela pessoa, aquele amigo com o qual você tem uma relação mais próxima, você se confidencia, há ali uma relação estabelecida, implícita, né? Nas próprias relações amorosas, há uma transferência de afetos, né? Há algo que se espera, algo que se entrega e algo que se espera, né? Nas relações familiares, paternas, né? Aquela relação de cuidado, aquilo que se espera de cuidado, aquilo que se estabelece. Então perceba que a transferência está nisso tudo. E o que é transferido é sempre o amor. O que está indo e voltando, né? A linha que vai e volta, é um fluxo de amor. É um fluxo de direcionamento de afeto. Vamos trazer essa ideia, esse conceito da transferência, para dentro do setting analítico. Porque o que vai acontecer, na verdade, no setting analítico é que o estabelecimento da transferência vai replicar isso. Quando o analisante e analista começam a estabelecer a transferência, esse fluxo precisa acontecer. Porque o inconsciente vai precisar desse laço transferencial para que ele possa fluir. E por ele vão fluir muitos aspectos dessas relações transferenciais, muitas delas que eu acabei de descrever, mas que na maioria das vezes vão replicar a transferência fundamental desses sujeitos. Então é muito comum que na experiência analítica o sujeito transfira para o analista fluxos de demandas de amor, e aqui entendendo não o amor propriamente dito, no sentido do laço amoroso, carnal, não é isso, mas a experiência do que se espera do amor, do que se dá, do que se entrega, do que se espera, do que se quer receber numa experiência amorosa, isso vai ser replicado. Tanto a experiência calorosa do amor, aquela que acalenta, aquela que cuida, aquela que se espera, quanto a experiência agressiva também. Todos esses fluxos, eles podem aparecer no processo de análise. Por isso, o manejo da transferência é a maior habilidade a ser trabalhada pelo analista. Mais uma vez, a gente retoma. Talvez seja essa a grande questão da formação de um analista. Por isso que é impossível, mesmo com todas as teorias, com um curso teórico, que é extremamente necessário, né, com a sua supervisão, que ele vai ter que fazer, mas é impossível imaginar um analista
que não tenha passado por um profundo processo de análise pessoal. Porque ele tem que ter percebido essa transferência ocorrer na sua posição de analisante. Para aí sim, depois de ter contado a sua história por vários aspectos, ter percebido o seu inconsciente sendo transferido e manejado, que ele tem a mínima condição de entender como o processo transferencial acontece. Para aí sim ele se dispor e se colocar na posição de tentar manejar o processo transferencial com um outro sujeito que se coloca em direção à análise. Então, olha que responsabilidade, que complexidade que está no processo de transferência. Quando a gente vai estudar a transferência em si, nos textos freudianos, e há aqui a indicação de uma leitura profunda dos textos, a gente até coloca aqui a indicação para que você possa estudar, você que nos assiste aqui no podcast, mas é importante a leitura clara do que é o processo transferencial e o entendimento de que esse fluxo é o fluxo pelo qual o inconsciente vai operar. E que essa transferência é o motor da análise e a possibilidade de que o inconsciente possa aparecer e que a análise possa produzir efeito.